Estamos de volta, galera. Só que agora vamos fazer exercícios de aplicação. E a nossa primeira questão diz assim, ó. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 72 km por hora. Vamos retirar esse dado, como sempre fazemos. Aqui eu tenho a velocidade inicial, que vale 72 km por hora. Ele quer que você responda as seguintes questões. Letra A, função horária. Letra B, o tempo de subida. Letra C, a altura máxima. D, em T3 segundos, a altura e o sentido do movimento. E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. E mandou adotar a gravidade, galera, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, velocidade está em quilômetro por hora. A aceleração está metro por segundo. Então, eu vou ter que transformar essa velocidade em metros por segundo. Isso vocês já sabem. Basta dividir por 3,6, né? Das aulas anteriores de cinemática. Agora, vamos resolver o nosso problema. Começando com o item A. O que ele quer no item A? A função horária. Função horária é você dizer onde o objeto vai estar no decorrer do tempo. Em outras palavras, ele quer a altura em função do tempo. E nós temos a seguinte equação. A essa equação nós chamamos de equação horária da altura em função do tempo, que é essa equação que ele quer. Vamos substituir os termos dados que nós conhecemos. A velocidade inicial nós fizemos ali foi 20. Fica então 20 vezes o tempo, menos a gravidade é 10, dividido por 2, 5, vezes o tempo ao quadrado. Equação horária do movimento. Item B. Ele pede o tempo de subida. Pessoal, lembram da equação de tempo de subida que eu coloquei nesse instante? Ó, vou relembrá-los. Tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Portanto, velocidade inicial foi 20. A aceleração da gravidade é 10. Isso implica em tempo de subida igual a 2 segundos. Está aí o tempo de subida. Letra C, de cuscuz com ovo. O que ele pede na letra C? A altura máxima atingida. Equação para a altura máxima, lembram? Vamos lá? Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Substituindo isso, velocidade inicial é 20 ao quadrado, a gravidade é 10, 2 vezes 10. Isso dá igual 400, porque 20 ao quadrado é 400, dividido por 20, isso vai dar 20 metros. Essa é a altura máxima. Item D de doce de mamão com coco. Ele pede em T igual a 3 segundos. Opa, quando o tempo for 3 segundos. Ele quer saber qual vai ser a altura e o sentido do movimento. Aí o cuidadinho que vocês têm que ter, porque muito aluno poderia pegar esse tempo e jogar direto na equação do item A. Mas aqui cuidado, porque no item B nós calculamos que o tempo de subida era de 2 segundos. Ele vai gastar 2 segundos, atinge a altura máxima e depois começa a cair. Como ele disse depois de 3 segundos, quer dizer que ele já atingiu a altura máxima e agora está voltando. E ele quer saber qual vai ser a altura, então ele está voltando. Mas quanto tempo ele está no ar? Apenas 1 segundo, não é isso? Então vamos lá. Fica, primeiro ele está descendo, o sentido do movimento para baixo. E veja, a altura, o cuidado que vocês têm que ter aqui. Então eu posso usar a equação que é 20 vezes o tempo 1 segundo, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Foi a equação que nós encontramos no item A. Então, essa altura vai dar igual. Primeiro faz a potência e as multiplicações. 20 vezes 1 é 20, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 5 é 5. Portanto, essa altura aqui vai dar igual 20 menos 5, 15 metros. E o item E de escola. O item E de escola ele pede o seguinte, o instante
e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Primeiro, o instante é o tempo total, que é o dobro do tempo de subida. Tempo de subida foi 2 segundos, 2 vezes 2 dá 4 segundos. Está aí o tempo que ele atinge o solo. E qual a velocidade? Velocidade é a velocidade final, que é igual à velocidade inicial. Né? Lembram-se? Então, a velocidade final, o módulo da velocidade final é igual ao módulo da velocidade inicial. Portanto, a velocidade final, o módulo da velocidade final é 20 metros por segundo. Pronto, a primeira questão estaria resolvida. Vamos para a segunda? A segunda questão diz assim: um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial, vou tirar aqui, velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo. Opa, velocidade final, 30 metros por segundo. Não se antecipem ainda. Professor, nesse instante você disse que a velocidade final era igual à velocidade inicial. Tenha calma que eu vou explicar essa diferença daqui a pouco. Determine, aí já é o comando da questão, quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Então ele quer saber o tempo total de movimento. Adote a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, eu vou ilustrar a situação aqui através de um desenho para que vocês entendam o que está acontecendo. Acompanhem comigo. Aqui ele fez o seguinte, olha, a partir da sacada desse edifício, da beira da sacada do edifício, ele lançou o objeto. Eu vou fazer aqui o objeto, está aqui o objeto, ele vai ser jogado para o alto, atinge uma altura máxima, depois ele retorna até atingir o solo. Então, o que nós temos que fazer? O cuidado aqui é que vocês o seguinte, ó, a velocidade inicial não foi igual à velocidade final. Por quê? Porque eles não estão na mesma posição em relação ao solo. Então, esta velocidade aqui vai ser igual a essa velocidade inicial. Não foi essa a velocidade que ele nos deu. Ele nos deu a velocidade terminal, essa aqui, ó. Vamos então calcular o tempo total fazendo o seguinte. Eu determino o tempo que ele vai gastar até atingir a altura máxima e depois eu calculo o tempo que ele vai gastar para cair. Então, vou colocar aqui na subida o tempo que ele vai gastar para atingir a altura máxima. Tempo de subida do lançamento vertical. Nós vimos nesse instante que esse tempo de subida, velocidade inicial dividido pela aceleração local da gravidade. Portanto, tempo de subida, a velocidade inicial foi 10, a aceleração local da gravidade é 10, portanto, isso dá igual a 1 segundo. Agora, esse 1 segundo, entendam, é o tempo que ele gastou para chegar aqui, na altura máxima. Quando chega aqui, lembre-se que ele dá uma paradinha e vai em queda livre, vai cair até atingir o solo. Vamos calcular agora o tempo na descida. Lembrando da queda livre, tempo de queda. Mais uma vez, se você não assistiu a videoaula de queda livre, clique no card aí em cima e assista depois essa aula. Bom, no lançamento na queda livre, nós sabemos que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo de queda. Aqui ele dá uma paradinha e começa a descer. Não se esqueçam que essa velocidade ela é negativa porque ela está em sentido contrário ao movimento de subida. Isso aqui é 0, estava em repouso, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo de queda. Menos 10 multiplicando passa a dividir. Resulta que o tempo de queda
vai ser igual, menos por menos dá mais, 30 dividido por 10 vai dar 3 segundos. Agora vamos calcular o tempo total. O tempo total nada mais é do que a soma do tempo de subida mais o tempo de queda. Portanto, o tempo total vai ser igual a 1 segundo para subir, mais 3 segundos para descer. O tempo total vai dar igual, portanto, a 4 segundos. Pessoal, só um detalhe mais uma vez. Alguém pode pensar assim, professor, eu não estou entendendo quase nada, porque no início você disse que o tempo que o móvel gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. Só que aí, ó, na subida ele gastou 1 segundo, mas para descer ele gastou 3 segundos. Como é que pode? Vejam o desenho que a situação aqui ele mostrou o seguinte, ó. Ele não voltou para a mesma posição de onde foi lançado. Veja, ele gastou 1 segundo para subir, mas partindo desse ponto do edifício, subiu, né? A partir daqui desse ponto, ele subiu, atingiu a altura máxima e desceu. Só que ele não desceu até o ponto de partida. Porque quando ele chegar aqui, ó, igual, terá gasto o mesmo tempo, 1 segundo. E a partir daqui ele continuou caindo até esse ponto. Gastou mais 2 segundos. Então, na realidade, seria daqui, desse ponto, da beira da sacada até o chão, 2 segundos. Da sacada até em cima, 1 segundo. Mais 1 segundo aqui, ó, 4 segundos o tempo total. Beleza? Se gostaram, dá o like aí e vamos para a próxima questão. A questão diz assim, ó, uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta em uma aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial? É isso que ele quer, ver bolinha. Necessária para a pulga alcançar uma altura, olha a altura que ela vai alcançar é a nossa altura máxima, de 0,2 metros. Ainda, a aceleração local da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos às nossas equações. Equação para atingir a altura máxima. Vamos lembrar? A equação da altura máxima é a altura máxima igual velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Como a gravidade foi dada, a altura foi dada, me falta a velocidade inicial. Vamos isolar ela nessa equação. O inverso da potenciação é a radiciação. Fica, portanto, velocidade inicial igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Agora eu vou substituir essas letras por números. A gravidade é 10, a altura 0,2. Fazendo essa continha de bodega aqui em cima. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 0,2 dá 4. A raiz quadrada de 4, 2. O que me daria como resposta correta o item A de Aurora. Se gostaram, dá uma curtida aí, viu, galera? Não esqueçam. Vamos para a próxima questão. Um objeto de massa 5 kg, vou retirar esse dado, é levado em uma nave da Terra para a Lua. Um disparador consegue, tanto na Terra quanto na Lua, jogar o objeto verticalmente para cima com velocidade de 6 metros por segundo. Ó, pessoal, isso aqui é a velocidade que o disparador vai lançar a bola, tanto faz aqui na Terra como lá na Lua. Então, vou colocar essa velocidade inicial, 6 metros por segundo. A aceleração da gravidade na Lua vale 1/6 da gravidade na Terra. Também vou retirar esse dado. A gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. A resistência do ar pode ser desprezada tanto na Terra quanto na Lua. Se, na Terra, a altura atingida pelo objeto ao ser disparado vale 1,8 metros, na Lua o objeto atingirá a altura em metros de... Ele está dizendo, ó, aqui na Terra a altura, eu vou botar HT para representar a altura atingida aqui na Terra, 1,8 metros. Ele quer saber qual é a altura atingida na Lua. Pessoal, essa é a típica questão que muitas vezes você interpretando fisicamente a equação dada, você consegue facilitar em muito os seus cálculos. Como assim? Eu vou explicar.
Ele falou da altura, ele quer saber a altura. No lançamento vertical, como é que eu calculo a altura máxima? Vocês lembram? Se não lembram, eu vou colocar agora para vocês. É esta equação. O que não mudou aqui na situação? O que não mudou foi a velocidade de lançamento. Ele disse que o disparador vai lançar verticalmente para cima o objeto a 6 metros por segundo, tanto aqui na Terra quanto na Lua. Então a velocidade inicial não muda, pessoal. O que vai mudar no problema entre Terra e Lua? A gravidade. Observe que nessa equação a altura e a gravidade são inversamente proporcionais, porque a gravidade está no denominador. Se são inversamente proporcional, o que significa isso? Que quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Dito isto, observe o que aconteceu. Vamos olhar a relação. A gravidade na Lua corresponde a quem? A gravidade na Terra dividido por 6. Se a altura é o inverso da gravidade, o que eu faço com a gravidade, eu vou fazer o inverso com a altura. Portanto, a altura atingida na Lua vai ser igual. O que eu fiz com a gravidade na Lua? Eu dividi por 6. Qual é o inverso da divisão? É a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 6 a altura na Terra. Viu? Muito mais prático. Eu não tenho que fazer uma conta enorme. Portanto, a altura na Lua vai ser igual a 6 vezes a altura da Terra. E a altura na Terra foi 1,8. O que implica em altura na Lua igual a 10,8 metros. Isso me dá como opção correta o item D de doce de mamão com coco. Se gostaram, deixa o like aí, pessoal. E vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, dessa série de resolução de questões de lançamento, essa é a última que vamos fazer. Diz assim, ó, uma equipe deseja descobrir a altura máxima lançada pelo foguete com variação na massa e diferentes tipos de propulsão. Todos os foguetes foram lançados partindo de uma posição inicial vertical perpendicular ao solo com velocidade positiva. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a velocidade e a aceleração de todos os foguetes quando estes atingiram a elevação máxima. Ele vai lançar o foguete a partir dessa posição aqui. Vamos supor que isso aqui é o foguete. Ele foi lançado com uma certa velocidade inicial. Outra coisa, ele disse que foi lançado com uma velocidade positiva, isso quer dizer que a velocidade e o sentido do movimento coincidem. Portanto, o sentido positivo vai ser para cima. À medida que ele sobe, a força-peso puxa ele para baixo. E a força-peso é em virtude da aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional aponta na vertical para baixo. Observe que gravidade e o sentido de trajetória são contrários. Portanto, essa gravidade, essa aceleração é negativa. Quando esse foguete atinge a altura máxima, que foi o que ele pediu na situação, vou colocar o foguete na altura máxima. Quando o foguete atinge a altura máxima, pessoal, lembram-se do lançamento vertical? Quando eu jogo para cima e quando ele atinge a altura máxima, ele dá uma paradinha para poder voltar. Portanto, nessa posição aqui, ó, o módulo da velocidade é 0. E a aceleração desaparece também? Não, a gravidade não desaparece no local, ela continua a existir e continua apontando para baixo. Continua em sentido oposto ao da trajetória, portanto, negativa, na altura máxima e na descida. Então, vejamos, o que acontece? Observe, na subida, a velocidade e a gravidade ficam de sinais contrários. A velocidade é positiva, por quê, professor? Porque como ele está subindo, está no sentido positivo da trajetória. E a gravidade ficou negativa, por quê, professor? Gravidade aponta para baixo. Sentido oposto. Agora, quando ele chega na altura máxima, quando ele chega na altura máxima, ele dá aquela paradinha, então a velocidade é nula.
E a gravidade continua a existir, continua apontando para baixo, portanto, em sentido oposto, então ela é negativa. E quando ele está descendo? Bom, quando ele está descendo, agora observe que descendo a velocidade estaria apontando para baixo, estaria em sentido contrário ao da trajetória e a gravidade também apontando para baixo, portanto, os dois ficam negativos. E vamos às nossas opções. Ele quer saber na altura máxima, vamos ver o que vai acontecer. A velocidade é positiva? Não, a velocidade é nula. Então, essa aqui já está fora, né? Não é positivo. B, a velocidade é zero. É. E a aceleração negativa? Opa, é. Está aqui a nossa opção correta. Então, aqui o item B de buchada de bode seria a nossa opção correta. Letra C, velocidade negativa, está fora. D, velocidade positiva, está fora. E, velocidade zero, correto. Aceleração zero, está errado. A aceleração é da gravidade. Ok, galera? Era isso que tínhamos para aplicar do lançamento vertical e eu espero que vocês tenham gostado e entendido essas resoluções. E em caso afirmativo, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muitíssimo obrigado pela participação e deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para a gente. Mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.